Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no canal da TV FUNORTE, no YouTube, e no canal 12 da NET. Eu sou o Eupídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o assunto do F5 é um assunto lindo, Eupídio? Um assunto maravilhoso. E a gente vai ter alguns fotógrafos super talentosos para falar um pouco para a gente sobre a fotografia e também sobre as possibilidades que ela traz. Exatamente, Fernanda? Nesse momento de pandemia que a gente está saindo, ou está retomando algumas atividades, a gente vai discutir justamente sobre essa questão da captura da imagem, o registro do real através da fotografia. E para começar esse bate-papo, nós estamos aqui nos nossos estúdios com a professora e fotógrafa, nossa colega, Lidiane Silva. Seja bem-vinda, Lidiane. Olá, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de fotografia, como a Fernanda falou, é um assunto muito legal. Acho que para todo mundo, não só os fotógrafos, mas acho que eu não conheço ninguém que não goste de fotografia. E agora com esses celulares com câmeras tão fantásticas, Lidiane, acaba que todo mundo se envolve muito com fotografia. Se arrisca, O limite que antigamente era a câmera, que é um aparelho extremamente caro, foi reduzido. Então todo mundo consegue produzir uma imagem com o celular. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu acho que é muito difícil a gente sair daquela pergunta clichê que é como sua vida se encontrou com a fotografia. Então, vou tentar ser breve porque a história é antiga. Na verdade, eu tenho dois caminhos muito claros para mim. O primeiro é de não gostar de ser fotografada. Nunca gostei de ser fotografada, então aquela desculpa de deixa que eu fotografo. Pode achar que eu fotografo? Eu nunca saía nem nada, estava sempre fotografando. Acho que foi uma coisa que me impulsionou para poder gostar da fotografia. E eu sempre viajei muito com meus pais. Eu não esqueço disso. Eu sempre quis fazer... Eu adorava fazer foto, mas eu não gostava de fazer foto minha e gostava de fazer foto de paisagem. E eu tinha a arrogância de achar que eu tinha que fazer uma fotografia que poderia virar um cartão postal. Então eu acho que foi nessa história de ficar brincando de fotografar e sempre nessa, nossa, essa foto vai dar um cartão postal. Aí depois, fui buscando a faculdade, a própria experimentação artística, para poder me formar como fotógrafa, E como você enxerga o mercado da fotografia hoje, Lilian? Ele é um mercado interessante, mas ele é um mercado que já tem muita gente trabalhando. Como a Fernanda falou, a gente tem um celular que as pessoas acabam tendo um contato com a fotografia muito rápido, Então, meu filho de 4 anos de idade tira foto. Não porque é filho de fotógrafos, mas porque provavelmente a sua filha também, Fernanda? Está em contato com a câmera. Mas ele é um mercado que aconteceu uma coisa interessante. Primeiro, os meninos hoje, por ter esse contato com a imagem, eles têm um olhar maravilhoso. Então, eu não tenho uma dificuldade com os meus alunos com o olhar dele, mas sim do amadurecimento desse olhar. Isso é muito legal. Então, a galerinha está aí, muito boa de olhar, mas a gente tem uma banalização dessa imagem também, que é um problema, De todo mundo faz, todo mundo acha que sabe fazer, o que não quer dizer. Uma coisa é eu fazer uma fotografia pelo que eu gosto, que eu quero registrar. Outra coisa é pensar nisso de maneira profissional. Então, é um mercado interessante, mas muito rico. É um mercado que eu acho que está muito mais cheio de fotógrafos hoje, porque por mais que as câmeras profissionais seja um equipamento caro, mas ele está muito mais barato do que antigamente, E os meninos gostam, porque os meninos estão acostumados com a imagem. Então, é um mercado interessante de bons fotógrafos, mas tem muitos fotógrafos. Então, eu acho que a saída é procurar seu nicho para fazer diferente. Até, se falando sobre isso, é até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Se você acha que essa questão toda da tecnologia muito de fácil acesso e muito evoluída, ela tem contribuído para o que a gente tem hoje, Fernanda, eu penso assim, parece que é um faca de dois gumes, Parece clichê, mas é bem isso mesmo. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia faz com que se aproxime, se você for pensar, nossos pais, nossos avós, fazia aquela fotografia basicona, tudo centralizado, ninguém focado, Porque não tinha esse contato. E as pessoas hoje já têm esse contato. Mas o problema é que eu acredito, e vou repetir essa palavra, uma banalização da imagem. Não só do fazer fotográfico, mas de como é que a gente recebe imagem. É o tempo todo, imagem via Instagram, via WhatsApp, TV, internet. Então, isso acaba empobrecendo o que a gente chama de ato fotográfico. Então, por um lado, atrapalha nesse sentido. Eu acho que enriquece porque todo mundo tem um olhar mais apurado. Eu vejo fotografia o tempo todo, eu vejo imagem o tempo todo. Então, essa parte é legal. Mas tem a banalização. Então, não pensar a fotografia, esse tirar 1000 fotografias, e eu sempre fico perguntando, você vai fazer o quê com essa fotografia?
né? Eu sempre me pergunto, às vezes as pessoas elas deixam de viver o momento para fotografar. E eu fico me perguntando, será que ele vai voltar e ver essa fotografia? Normalmente não. Às vezes essa fotografia é só para postar ali nos stories do Instagram, né, para fazer carão e de fato, né? E eu vejo, Fê, esse como outro problema, né, que é essa fotografia, a imagem, não só a fotografia, né, a imagem em si para criar uma realidade paralela. Tem um vídeo muito interessante na internet que mostra isso. A pessoa está lá toda desarrumada, ela vai lá, faz uma maquiagem bonitona, tira uma foto e volta para a cama, né, e posta que a balada foi muito boa, né. Só que, o que é isso? Eu estou fazendo uma foto para poder... porque eu gosto da fotografia ou porque eu quero criar essa realidade? Então, é um problema que a gente tem que discutir mesmo. A gente percebe que essa questão da curtida acaba dando problemas até com relação à autoestima. Sim. Então, se minha foto não foi curtida, eu fico mal, né? Então, a gente fica caçando... tem esse processo, o Instagram acho que parou com essas questões de curtir, contar, né? E agora voltou. Voltou. Mas agora é opcional, você opta se você realmente quer... Mas o caminho dela de ter parado, né? Apesar que tem como você saber de qualquer maneira, não total, mas quem está indo lá, foi exatamente por essa questão do psicológico, de pessoas ficarem deprimidas mesmo, né? Então, às vezes, o que não é a foto que eu quero, que eu gosto, o momento que eu acho que eu quero recordar, mas a foto que teve mais curtida. E isso é uma coisa séria quando a gente está vivendo, principalmente na pandemia, onde nosso mundo está cada vez mais virtual, né? Sim. Então, isso vai ser alguns desafios que a gente precisa vencer, né? Tem que enfrentar, entender como que é essa fotografia, o que eu quero dessa fotografia, qual que é o meu propósito com essa imagem. A gente tem uma discussão aí justamente sobre a questão do papel da imagem, né? Como é que a gente vive na sociedade cada vez mais imagética e essa questão da captura da imagem pela fotografia, o que leva a uma outra pergunta, né? Você, como fotógrafa, trabalhando com fotografia, você também é professora e usa a fotografia em contato com os alunos na sala de aula, tanto nos colégios quanto na faculdade. Como é que é esse processo de ensinar a fotografia, de trabalhar com a fotografia? Quais as linhas que dá para fazer? Então, eu acho que eu tenho uma vantagem muito grande. Porque, como o Fernando falou, é um assunto que tem interesse muito, né? Os alunos, os meninos gostam, né? Então, mesmo quando eu estou no ensino médio, quando eu estou na faculdade, é sempre uma matéria que atrai muito meu aluno. Então, eu já chego com essa vantagem em relação à física, à matemática da vida, né? Ou até em outras matérias dentro da faculdade. Mas, assim, é muito rico. Porque a minha ideia, eu sempre percebi o seguinte, quando eu viro e falo que eu sou professor de fotografia, acontece duas coisas. Primeiro, a pessoa, nossa, que massa, que legal, você é professor de fotografia, né? Dá um status, né? Dá um ar de coisa chique. Mas depois a pessoa me pergunta assim, mas você ensina o quê mesmo? Porque essa ideia de que a fotografia é apertar um botão. Então a discussão não é só essa. Então eu acho, Pete, que é muito rico mesmo, porque eu posso fazer esses desdobramentos do como essa imagem está aparecendo para esses meninos. A gente pode estar trabalhando dentro, principalmente no ensino médio, porque no ensino médio não é uma aula de fotografia, é uma aula de arte, onde eu trabalho fotografia como recurso artístico, né? Então eu posso trabalhar com eles como registro do cotidiano, como a questão de desenvolver o olhar, eu posso trabalhar como interdisciplinar com outras disciplinas, tá? Então eu posso trabalhar com resgate histórico de fotografias antigas, então essas possibilidades são muito grandes. Eu ganho porque o aluno está interessado, eu ganho porque eles produzem fotografia, e isso é uma discussão muito mais interessante, porque às vezes, quando eu estou discutindo história da arte, uma obra renascentista está no passado, está no museu que ele nunca teve acesso, mas a fotografia está no bolso dele, né, porque está no celular. Eu acho que é muito rico. E aí vem até a discussão, né, que a gente estava falando sobre equipamentos. Para ser um bom fotógrafo, então, não necessariamente a gente precisa de um equipamento caríssimo, mas a gente precisa de uma sensibilidade. Sim. Fê, eu falo muito isso com meus alunos das aulas de fotografia. As minhas aulas têm um processo técnico, evidente, tem que ter, mas não é um curso técnico. Então, a gente tem uma discussão muito além disso. Porque eu acredito que fotografia se faz com o olhar, né? Acho que se vocês olharem qualquer matéria que eu já falei, qualquer trabalho que eu já, né, contribuí com meus alunos, eu vou estar sempre falando disso. Fotografia é olhar. Eu faço fotografia numa técnica chamada pinhole, que eu uso uma lata, né? A câmera minha é uma lata. E, particularmente, são as fotos que eu mais gosto. A discussão ali, se for só técnica, todo mundo faz, né? Tem que ser a questão do olhar. Eu sempre brinco que quando eu faço uma foto, a pessoa vira e fala assim, mas com essa câmera sua tudo fica bonito, né? E eu me pergunto assim, será que alguém chega na casa de um chefe de cozinha, né? Na casa de um cozinheiro, e aí saboreia aquela lasanha, aquela comida legal, e depois pergunta, qual que é a marca do seu forno? Ou da sua, né, panela. Ou da sua panela, né? Nossa, sua comida tá boa porque sua panela tá boa, né? Não é assim. Evidente que a panela vai fazer diferença, que o forno vai fazer diferença, mas o que vai fazer a comida ficar boa
é o cozinheiro, né? Então, a câmera vai fazer diferença? Vai. Mas se eu der a minha câmera na mão de alguém que não sabe utilizar aquilo ali, no mínimo tecnicamente falando, não vai sair nada. Eu sempre falo, às vezes, pega seu celular que você conhece, que você sabe como que funciona, sua foto vai ficar melhor do que pegar a câmera mais cara, a mais cheia de recursos. É o olhar. Então, a questão de equipamento, é evidente que influencia, mas a diferença é como que você quer fazer esse registro. E voltando àquela pergunta que vocês me fizeram sobre essa questão de mercado, o que vai fazer você sobreviver no mercado, onde todo mundo tem um olhar legal, onde muita gente está fotografando, é o diferencial. É o que você faz diferente de todo mundo. E aí a gente vem para a próxima pergunta que está conectada com essa e provavelmente está conectada com as outras. Tem a questão do olhar, tem a questão da técnica. Quais os grandes desafios para quem vai enveredar pelo caminho ou para os fotógrafos que estão atuando agora? Eu acho que a gente aprende, eu fotografar, não tenho certeza, fotografando e vendo fotografia. Mas quando a gente vê fotografia, a gente cai no risco de copiar o outro. O que vocês devem mais ver é as fotos parecidas. Porque foto é igual moda. Aquela inspiração que às vezes vira cópia, né? Exatamente. Para um processo inicial é excelente, né? A gente não precisa criar roda. A roda está aí, a gente tem que aperfeiçoar. Então quem está começando, eu sugiro que faça isso mesmo, senta e estuda. Aí eu quero fazer fotografia de natureza. Quem são os grandes fotógrafos de natureza? Quem que eu estou seguindo na internet que faz esse tipo de trabalho, que está nesse nicho? Eu acho que é por esse caminho. E aí você vai amadurecendo esse olhar. Mas você tem que buscar exatamente o meu diferencial. Então esse é o problema, de ver a fotografia do outro e estar imitando, né? Então enquanto está no processo de aprendizagem, ótimo, legal. Mas aí para você realmente ter um destaque, você precisa criar o seu olhar, fazer algo diferente. Essa é a dificuldade, né? Realmente, isso, se você for pensar, talvez seja por isso que a gente tem poucos que se destacam, né, Lidiane? Porque essa sensibilidade aí, bom, querendo ou não, é difícil a gente achar alguma coisa diferente ali dentro, né? Que vai trazer esse diferencial, né? Sendo repetitiva, mas o diferente que vai trazer esse diferencial, né? Eu percebo uma coisa muito clara para a gente poder entender esse negócio do repetir. Se você der uma olhada ali, não sei se a Fernanda fez aquele ensaio de book de 15 anos, né? Horrível. Tão horrível quanto o meu. Se for pegar o ensaio dela e pegar o meu, a gente vai ver que as fotos são todas iguais. Muito parecidas. Né? Muito parecidas. Era sempre uma foto de estúdio, né? Onde... Fazendo aquela pose assim... Da mãozinha, né, Fernanda? O diferencial é a pessoa que está sendo fotografada. Exatamente. Se bobear, a mesma roupa que ela usou é o que eu usei. Porque era um estúdio pronto. 2 sombrinhas, deve lembrar disso aqui, e o fotógrafo ali no meio. Então, durante muito tempo, as fotos de casamento com a moça com buquê vermelho e ela preto e branco. Todo mundo antigo tem essas fotos. O que mudou na fotografia e que hoje está caindo nessa rotina foi o olhar jornalístico na fotografia, fotojornalístico. Então, a viradinha de chave que teve para mudar, se você for pensar, eu acho que a partir de 2010, mais ou menos, foi isso. Esse olhar mais jornalístico. Então tem a foto, tem o básico, né? Botar aliança, a noiva jogando buquê, mas tem os momentos que estão por fora, né? A hora que o pai da noiva está chorando, a hora que a criança faz uma brincadeirinha. Esse olhar jornalístico mudou essa fotografia, né? E a pessoa saiu do estúdio, não estou mais no estúdio, estou fazendo ensaio no ar livre. Então bem essa pegada do jornalismo mesmo. Só que isso também já está demais. Não é, eu acho que ainda dá para explorar muito isso. O caminho que tem que ter para ser diferente é o que eu vou acrescentar nesse processo. Você incorporou essa ideia da captura do momento jornalístico, né, o tal momento decisivo, né, nessa produção de estúdio. E acabou fazendo uma coligação, uma junção dos dois para poder ter uma produção mais diferente daquilo que era feito antes. E agora você tem que pegar a terceira via. Tem que pensar no que vai ser a terceira via. Se você me perguntar o que vai ser, eu realmente não sei. Porque a gente está nesse processo de construção. Ainda vai funcionar isso, mas provavelmente, quando o Gregório, meu filho, ver meu áudio de casamento, ele vai falar, nossa, que brega. Então, por quê? Isso vai mudar. É igual moda, né? Aquilo ali sempre muda, vai resgatar algumas coisas do passado. E às vezes também é um pouco cíclico, né? Isso. Eu percebo que, por exemplo, agora eu tenho visto alguns, que eu sigo vários fotógrafos, aí eu tô vendo alguns ensaios de 15 anos, que foi o que você citou. A gente percebe que agora tá voltando um pouco essa coisa de estúdio, só que com um olhar mais de catálogo de moda, né? Sim. Uma coisa mais fashionista e tal.
Então, assim, eu acho que está voltando para o que era antes, mas com uma roupagem diferente, né, Lidiane? É bem a cara de moda, né? Eu acho que nós somos assim, com tudo. Isso acontece nas artes visuais, isso acontece na música, isso acontece também na fotografia. Sempre a gente esgota aquelas possibilidades e depois a gente retorna com outro olhar. Isso que você fala bem interessante, Fê. Tem muitos amigos fotógrafos que estão investindo em estúdio porque ele quer voltar a ter esse olhar do estúdio. Não é a mesma coisa, com certeza é diferente do que aconteceu na nossa época dos 15 anos, mas sim, ele vai ter essa pegada do controle da luz, de trabalhar com a luz, de brincar com a luz, de fazer beber aí nesses catálogos de moda. Eu também vejo isso, essa questão do estúdio voltando, mas também trazendo outras possibilidades. Acho que voltar ao que era não volta, mas é realmente refazer, trazer um novo, um ar novo. Será que essa pegada de voltar ao estúdio, ela acabou acontecendo por conta dessa pandemia? Não tem como a gente não falar, né? A gente sempre tenta fugir porque tá cansativo, né? Ninguém aguenta mais falar de Covid, mas não tem jeito também, né, da gente ignorar o que tá acontecendo. Será que é um pouco isso também? Eu Você acho que, enxerga como várias coisas, não só na fotografia, mas na educação, né, na empresa, a questão do Covid, ela forçou muita coisa que estava começando a acontecer, agilizou, né? Acabou adiantando. Eu acredito que sim. Tem alguns amigos fotógrafos que trabalhavam com fotografia de casamento, eles se veem agora, não tem mais casamento, não tem mais festa, né? Não posso mais fazer. Então o que eu vou trazer? Vou trazer para dentro do estúdio, porque o estúdio é mais fácil de controlar aquilo dali. Repensar, né? Como que eu vou sobreviver na pandemia. Então eu acredito que acelerou. Já era um caminho que estava acontecendo, mas deu uma acelerada sim, por conta da pandemia. Muito bom, o papo tá ótimo, né? Infelizmente, nós estamos Estamos chegando ao nosso fim. ao nosso tempo, né? O nosso tempo não é infinito, né? Quer dizer, nosso tempo é infinito se a gente estiver disposto a gravar 4, 5 horas, né? Vai ser muito longo, mas como a gente tem que cumprir o tempo delimitado, vem aí aquela grande pergunta, né? Que a gente já tinha até falado no início, né? Qual o conselho, a dica que você passa, Lidiane, para quem está inspirado para lidar com a fotografia, tem essa intenção, sonho, tem esse né? sonho, esse projeto, né? Eu acho assim, o primeiro conselho que eu posso dar é estudar fotografia. Parece que é algo natural, mas não é tão natural assim, né? É evidente que tem pessoas que nascem com esse olhar, mas o olhar é construído. Então eu acredito que a primeira coisa que tem que ter é estudar fotografia. E como é que eu vou estudar fotografia? Primeiro, um estudo técnico, que é olhar para o equipamento, né, ver como é que isso funciona, e isso está fácil. O YouTube está aí para poder ajudar a gente, e tem cursos também de fotografia que a gente pode trabalhar. E o segundo já é construir o seu olhar, e aí você faz como? Fotografar, 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 não ter preguiça de fotografar, fotografar o tempo todo, e ver a fotografia dos outros, né? Com aquele cuidado. Eu estou aprendendo, mas eu vou construir meu olhar. Eu vou, a partir do outro, eu vou construir meu olhar. Então, é duas coisas. Estudar, não tem jeito, né? Não tem essa coisa de vou fazer fotografia porque eu não quero estudar, não. Tem que estudar muito e fazer. Acho que é a teoria e a prática, né? Acho que a fotografia é um bom exemplo que a teoria não funciona sem a prática e a prática não funciona sem a fotografia. Acho que é isso. Muito bom. O papo tá ótimo, principalmente para essas discussões da banalização. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, né, Lid? Muito obrigada pela sua presença. A gente espera que você seja sócio aqui, né, do F5, né, Pide? Volte sempre. Vamos fazer um dia só de falar de banalização de fotografia. Eu acho que é uma discussão vamos fazer uma discussão mais teórica dentro da banalização da imagem, mais a pesada, perda do pesada. caráter sacro da imagem, Sim. com a reprodutibilidade técnica, né? Então, lembrando Benjamin aí, né? Então, gente, foi muito obrigado, Lidiane, por você estar aqui com a gente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e logo a gente volta, né, Fernanda? Sei, não saiam daí. Olá, pessoal! Você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais, TV FUNORTE.
Bom, pessoal, estamos de volta aqui nos estúdios da TV FUNORTE para continuar esse bate-papo muito interessante sobre fotografia e a situação da fotografia nesse momento atual, com todas essas mudanças tecnológicas e as mudanças sociais, as mudanças estruturais que esse contexto que a gente vive hoje provoca, certo, Fernanda? Claro, e as possibilidades também, né, Eupídio? Afinal de contas, a fotografia é um campo extremamente amplo e que dá muitas possibilidades. E já está aqui com a gente no estúdio o Gui Soares, outro talentosíssimo fotógrafo que a gente tem aqui para conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Ótimo. Bem-vindo então, né, Gui? E não tem como a gente fugir, né? Não Aquela dá. pergunta clichê, né? Conta pra gente aí como é que você começou na fotografia, né? Sim, eu comecei com 17 anos, na verdade, mas profissionalmente, né? Mas a minha mãe, ela foi gerente de uma loja de revelações fotográficas aqui em Montes Claros, então eu cresci meio que nesse meio de laboratório, de processo químico, de câmera escura. Então, desde quando eu me entendo por gente, a fotografia já está na minha vida. Então, o meu começo, eu considero que foi aí, eu não considero que foi lá na frente. Então, sempre quando havia alguma festinha de um primo, alguma festa familiar, lá o Gui tá com a câmera dele, pode levar ele e fotografar. Então, eu sempre fui um fotógrafo amador. Hoje eu trabalho profissionalmente, mas eu me considero ainda um fotógrafo amador. Eu amo o que eu faço, é um amadorismo de certa forma, mas eu carrego isso pro resto da vida. É um amador no sentido literal, Exatamente, né? Da palavra. É o amador que ama o que faz. Né? Exatamente. E você começou, na verdade, num período muito romântico. Você ainda pegou essa parte Sim. muito romântica, né? Eu lembro que quando eu fiz jornalismo, a minha aula que eu assim, sonhava em chegar era a aula para a gente fazer revelação, porque eu achava muito fantástico. E hoje a gente perdeu um pouco Exatamente. isso, Quando né? eu comecei a trabalhar no estúdio de fotografia, a gente pegou esse processo da transição do analógico para o digital. Então, estava no começo do Photoshop ainda, era tudo uma grande descoberta. Os fotógrafos ainda trabalhavam com filme mesmo, 36 poses e tudo mais, alguns médio formato, enfim. Mas a gente teve que acompanhar essa transição para o digital, porque realmente foi um start muito grande. Como está acontecendo hoje em dia com as câmeras DSLR para as mirrorless, então eu acho que vai ser esse mesmo boom de como aconteceu lá atrás. Você está passando por várias fases. Exatamente. E por falar em fases, como é que você classificaria, por exemplo, o seu trabalho, o seu estilo? Cara, Ou existe isso, né? eu ainda Pode-se estou em fazer? busca dele, assim. Eu procuro, assim, eu hoje, depois de 10 anos como fotógrafo profissional, mais de 10 anos na verdade, eu já sei o que eu gosto de fazer. Mas o meu estilo, eu acho que eu só vou parar e observar lá na frente, entendeu? Eu sei hoje em dia o que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com luz natural, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu não sou muito de fotografar objeto, enfim, eu gosto de conversar muito, eu converso muito, então eu não sei ainda qual que é o meu estilo, assim, ideal, sabe? Mas eu sei o que eu gosto de fazer já, pelo menos já um início, assim, de carreira, entendeu? Então, mas eu creio que luz natural e espontaneidade fazem parte do meu trabalho hoje em dia, assim. E até você falando sobre luz natural, vem uma questão aí que você tem uma preferência muito grande, que você fotografa casamentos e eventos, por casamentos, eventos, toda essa parte durante o dia. À noite não rola? Como que é isso? Não, a questão é a seguinte, como eu tenho uma preferência por luz natural, logicamente eu vou procurar os eventos que aconteçam com luz natural. Só que tem alguns detalhes que me fazem escolher esse tipo de evento. Por exemplo, os casais que querem casar com luz natural, acho que parecem mais comigo. Geralmente são eventos que não tem tanto protocolo, e eu sou uma pessoa que não tem tanto protocolo assim, eu sou mais simples. Eu quero fotografar mais sentimento, eu não quero tanta imagem engessada no dia. Então eu acho que a luz natural me proporciona isso. Quando eu coloco um flash em cima da câmera, eu disparo o flash, automaticamente a pessoa percebeu que eu estou ali. Quando eu não estou com nada, quando eu estou só com a minha câmera e a minha lente, eu estou fotografando de longe, eu estou percebendo coisas que ninguém está percebendo ali, eu estou bem sorrateiro. Então, a minha ideia de fotografar casamento é deixar as coisas acontecerem o mais natural possível, e eu estou passando por ali e ninguém está notando que eu esteja, mas no final eu estou fazendo registro conforme a minha identidade visual, conforme o que eu acredito que seja bonito para aquele momento. Então não quer dizer que eu não gosto de casamento à noite, que eu não acho bonito, eu acho lindo também. Só que faz mais parte de mim fotografar realmente com luz natural, entendeu? E é essa perspectiva da luz natural que você levou também para a fotografia de formatura?
trabalhando com essa perspectiva? Porque tem esse projeto também. Exatamente. Eu e o meu sócio, André Botelho, a gente começou a fotografia de formatura porque a gente percebeu que havia um mercado muito ruim nesse sentido de formaturas aqui na nossa cidade. As empresas eram praticamente todas de fora, não tinham um tratamento muito bom com os clientes daqui da nossa região. Então nós, como fotógrafos de verdade, nós não somos só empresários, nós somos fotógrafos. Isso dá uma diferença muito grande quando você abre uma empresa realmente de fotografia, entendeu? Então os clientes lidam com fotógrafos, não com empresários. Então a gente percebeu que a gente poderia levar a nossa bagagem cultural, a nossa bagagem empresarial e o nosso olhar fotográfico, não somente luz natural, mas com essa ideia também de registrar momentos mais espontâneos, de ter uns projetos mais interessantes para a nossa região e jogar isso também para a indústria da formatura, que a gente viu uma carência muito grande. E tem dado muito certo, os alunos têm aderido às nossas ideias assim, com muita alegria, entendeu? A gente tem conseguido fazer projetos interessantes aqui para os alunos. A gente estava comentando aqui no outro bloco com a Lidiane sobre essa questão do tradicional, né? Então a gente vai quebrando os tradicionais e as coisas vão acontecendo, às vezes a gente vai voltando, né? E a gente percebe, até por conta dessa questão da pandemia, que é difícil a gente não falar, que essas fotografias que eram muito de luz natural também estão vindo um pouco para o estúdio, né? E você também precisou aderir um pouco isso, né? Sim, com a pandemia mesmo, quando veio à tona tudo que estava acontecendo, até a gente entender, digerir que a gente não poderia mais trabalhar conforme era anteriormente e, claro, pensar em outra estratégia, com o advento da pandemia vieram outras contrapartidas também. Então a gente entendeu que o meio de rede social seria muito importante para o trabalho. Basicamente todas as empresas hoje em dia precisam de rede social para poder mostrar o seu trabalho, não somente outras mídias como era anteriormente, entendeu? Então a rede social hoje em dia é muito forte e com ela todo mundo precisa de uma boa fotografia, um bom vídeo para poder se apresentar. E nisso a pandemia infelizmente veio, mas nos fez enxergar que a gente poderia trabalhar com esse tipo de mídia também. Então na pandemia especificamente eu fiquei sem os eventos, mas nós fizemos muitas fotos corporativas para médicos, para psicólogos, fisioterapeutas, todo mundo procurou se mostrar mais nas redes sociais, então a gente continua ativo nessa parte também. Acabou sendo uma reinvenção. Exatamente. Dentro desse processo de reinvenção, a gente pode dizer que a fotografia vai fazendo umas reavaliações, né? Uma hora é mais estúdio, uma hora é locação, uma hora é um instante decisivo, uma hora é um instante criado, né? Então, você vai passando por uma série de adaptações e readaptações. E aí vem a outra pergunta básica também, né? Como é que você enxerga esse mercado de fotografia? Cara, eu gosto muito do mercado de fotografia. Eu acho que nós temos que ser muito abertos ao que está chegando, porque eu também lá atrás eu fui um iniciante, né? E eu tive, de certa forma, tive apoio, sim, dos profissionais da nossa cidade. Eu acho que eu, como já um veterano hoje, né? Eu preciso também dar apoio a quem está começando. Eu acho que hoje tem mais coisas para poder fazer do que antigamente. Antigamente era realmente muito engessado. Hoje não, você pode ser fotógrafo de várias áreas, não só de evento social, mas de corporativo, ensaio. Você pode fazer tanta coisa hoje em dia, fotografia de comida, enfim. Quem realmente gosta de fotografia e não está só pelo dinheiro, eu acho que vale a pena você testar várias coisas para você se identificar, para você, enfim, saber o que você gosta de fazer e dar sequência. Eu acho que o mercado hoje em dia está muito aberto, está mais, teoricamente, um pouco mais fácil de você entrar, porque você pode se lançar de várias maneiras como fotógrafo, entendeu? E assim colhendo o público que você quer atingir. Gui, e você acha que, por exemplo, tem dificultado um pouco esse acesso muito fácil das pessoas a câmeras muito boas? Por exemplo, hoje a gente percebe que as pessoas que trabalham, né, com Instagram, você falou muito disso, de se mostrar, redes sociais e tal, as pessoas sempre buscam um telefone que seja, sabe, ultra mega, com uma câmera excelente. Você acha que isso dificulta o trabalho de vocês? Que isso, de certa forma, banaliza um pouco, né? As pessoas, às vezes, vai fazer um orçamento que você fala assim, nossa, mas esse é muito caro, meu celular eu faço a mesma coisa, coisas nesse sentido. Olha, eu acho excelente que todo mundo tenha mais acesso a câmeras boas, porque aí vai diferenciar só o olhar mesmo. Vai chegar num certo ponto que os celulares vão estar pau a pau já com as câmeras profissionais. E nesse momento, o que vai diferenciar é se você realmente tem um olhar que é chamativo para outras pessoas te contratarem ou não.
Então, para mim, isso é ótimo. Para quem se garante, isso é muito bom. Para quem não se garante, aí já é outra história. Aí realmente pode ser um incômodo. Mas eu acho que as pessoas têm que ter acesso à informação, têm que ter acesso à cultura, têm que ter acesso a celular bom, porque aí ela vai entender, não, eu tenho um celular bom, mas eu não consigo fazer o que aquele rapaz lá faz, não. Então realmente faz sentido eu contratá-lo, entendeu? Entendi. Então quer dizer que mesmo que você tenha uma certa acessibilidade maior por causa da tecnologia, essa acessibilidade gera uma produção excessiva, né, uma produção em massa, na qual aquela pessoa que tem a percepção estética, que tem a percepção do olhar, que consegue pensar assim, eu posso fazer assim, mas se eu fizer assado, eu vou experimentar assim, assado e de outra maneira e vou ter outras opções, né? O profissional ele vai ter que realmente estudar mais, não tem jeito, ele vai ter que estudar mais, ver o que está acontecendo, se informar melhor do que a comunidade está pensando e assim tentar sobressair esse tanto de informação, essa bolha que está acontecendo, não tem jeito. Mas creio eu que não só a minha profissão, todas as outras profissões são assim. Então esse chororô que o pessoal fala, meu Deus, todo mundo tem câmera hoje em dia, comigo não cola muito não, entendeu? Porque nós temos algumas campanhas, por exemplo, de algumas marcas importantes que já são feitas com o telefone. Então, enfim, o que vale é o olhar ou a câmera, né? Então fica aí esse questionamento aí. E aí? Como ter esse olhar? Eu penso o seguinte, você é aquilo que você consome. Você tem que consumir coisa boa para você produzir coisa boa. Não adianta você você ser leigo culturalmente, você não saber pelo menos o mínimo da história da sua cidade. Você ir no mercado, não estou falando de coisas grandes não, vai tomar um café no mercado, vai ler um jornal, ler um livro legal daqui do Guimarães, por exemplo, entendeu? Seja minimamente tem uma mínima cultura pelo menos. Isso é muito mais importante do que o equipamento em si. É a sua vivência cultural, os lugares que você já foi, porque quando você clica com todo o seu passado em volta. No momento do clique, tudo que você viveu até ali está no clique. Então, vai viver. O pessoal me pergunta de onde vem sua inspiração? Da vida, vai viver. Vai viajar, vai abraçar seus familiares, vai tomar um café na rua, soltar uma pipa, fazer qualquer coisa. Vai viver. Que é com isso que você fotografa na hora do momento importante. Eu falo com os meus alunos em reportagem, né, que a gente, justamente essa questão, assim, às vezes a gente tem uma entrevista coletiva, né, a pessoa está falando a mesma coisa para todo mundo, mas quando você vai ver as manchetes dos jornais, cada manchete é muito diferente uma da outra, porque ela vem ali carregando toda a interpretação que aquele repórter entrega, né? Toda a bagagem, a vivência, né? Que é até uma coisa que a gente discute muito, né? Saindo um pouco do assunto, da questão da imparcialidade, que não existe imparcialidade, né? Não tem como. Existiu, em né? nada. Em nada, exatamente. Tudo é político. Muito menos na foto, inclusive. Exatamente. Então, o que a gente tem que pensar sobre esse olhar, então, é essa bagagem, né? Talvez você vai fotografar nós dois sentadinhos aqui de um jeito, né? O pessoal que está aqui, né, no nosso staff também vai nos fotografar de uma outra forma, né? Exatamente. E assim com tudo na vida, né? Muitas pessoas me perguntam, assim, sendo retórico, mas a vida, o que me dá inspiração é viver mesmo. Não tem nada específico, assim, eu gosto de tal artista, assim, esse artista me fez ser inspirado por um certo momento da minha vida, mas passou aquilo, eu vou gostar de outra coisa, um pôr do sol vai estar comigo naquele momento, enfim, é muito abstrato, né? Para cada um é de um jeito, assim, eu sou assim, entendeu? Realmente, muito, muito interessante. O papo, obviamente, está muito legal, está muito bom, mas infelizmente a gente tem o famoso horário que a gente tem que cumprir, né? O programa de hoje tinha que ter sido feito em 2 partes também, porque é muita coisa legal que a gente tem. Alguns programas nossos tinham que ser feitos em 4 partes, 3 partes. Talvez em série, né? Sabe aquelas séries da Netflix que tem no mínimo 7 episódios, que aí já vai, né? Mas eu adoro conversar sobre essas coisas, estou à disposição, assim, e é bom a gente bater esse papo também, porque muitas pessoas só veem as minhas fotografias, né? Não sabem até mesmo quem eu sou, eu me escondo muito às vezes. Assim, eu gosto de conversar, de falar sobre outros assuntos também, não só fotografia, tudo que interfira, né? A fotografia em si não é só foto, é tudo ao redor dela também. Talvez a gente possa depois programar uma discussão sobre imagem, essa questão de Exatamente. banalização da imagem, essa questão de como é que a fotografia perdeu aquele caráter meio sacro que tinha, né? Sacro de arte, que Nossa, hoje isso é uma coisa de produção em série, né? Uma coisa de produção em série, né?
Porque até assim, eu sou uma seguidora sua, obviamente, né? E aí eu percebo muito essa sua mudança, assim, no seu perfil mesmo, lá no seu feed, né? Às vezes a gente vejo fotos lindas que você faz da sua esposa, que você vê que é um momento ali só de vocês e ainda assim tá registrado. Então você sempre imprime esse seu olhar artístico no tudo, porque né? eu fotografo a minha cidade, eu fotografo as minhas viagens, então as pessoas elas não me procuram só pela minha fotografia, procuram pelo Gui mesmo. Então, quando ela me contrata, eu vou junto. Eu vou junto com as minhas viagens, com a minha esposa, com os meus cachorrinhos, com o meu café, eu vou junto. Então, eu procuro registrar e mostrar a minha vivência, porque as pessoas vão se identificando. Olha, o Gui, ele gosta de um LP, ele gosta de ouvir um vinil e tal, eu gosto também. Eu acho que se eu contratar ele para o meu casamento, que é um momento tão importante, acho que nós vamos nos dar bem. E é assim que eu vou garimpando os meus clientes, entendeu? É assim, né? A minha vida, na verdade. Muito legal, Gui. Obrigada por você vir contar essa história da sua vida, né? Colocar pra gente aí. E pra gente encerrar, eu queria só que você desse uma dica para as pessoas que estão começando. Você falou que acolhe muito bem. Então, dá uma dica aí pro pessoal que tá afim de começar de fato, né? Nessa carreira, profissionalmente principalmente. O que essa pessoa deveria fazer? Eu acho que hoje em dia tá muito fácil você pesquisar, tem YouTube, Instagram, é mais fácil um pouco do que antigamente, era só revista, a gente tinha que comprar uma revista, esperar 30 dias chegar outra, enfim. Mas teste mesmo, faça vários eventos, seja freela de alguém, fotografe várias coisas para você mesmo garimpando o que você quer fazer, se é formatura, se é ensaio de gestante, se é fotografia publicitária, teste até você ir garimpando o que realmente você quer. Não tem outra forma de você descobrir na fotografia, principalmente, porque você tem que ir vivendo as coisas, não tem jeito não. Enfim, tente fazer alguns cursos, leia bastante e vai viver. Vai atrás do que você gosta de fazer, se você gosta de ir na roça, vai na roça, porque você vai imprimir isso na hora de fotografar. Eu acho que, na verdade, esse conselho foi pra vida, né? Vai viver. Mas o conselho é esse, vai viver, né? E enquanto as pessoas vão vivendo um pouquinho, a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco não vive demais, não, que a gente volta, viu? Calma aí. Até daqui a pouco. A TV Universitária chega ao norte de Minas, com 24 horas de programação no ar. Acompanhe pela NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Nossas produções são realizadas pelas comunidades acadêmicas, alunos e professores da FUNORTE aqui em Montes Claros, do Promove em BH, do Uni Santana de São Paulo, do Novo Milênio no Espírito Santo e da Santa Úrsula, Rio de Janeiro, com conteúdos educativo, cultural, informativo, artístico e o mais importante, diverso e eclético, pautado na ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso você pode acompanhar no canal 12 da NET Claro TV e no YouTube, canal Universitário. Estamos de volta com o nosso F5, né? Estamos aqui com a Thay Bezerra, né? Clique com Thay, que vai agora bater um papo com a gente sobre fotografia, dentro dessa pauta que está rendendo um papo muito legal, né, Fernanda? Demais, dá conta. Thay, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E a gente não tem como sair muito dessa pergunta clichê inicial, gente. Vocês desculpem a gente aí, mas de fato, todo mundo está curioso para saber quais são as histórias de cada um desses fotógrafos que a gente convidou. Então conta pra gente um pouquinho da sua história com a fotografia. Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando sobre esse tema fotografia que envolve, né, história, envolve emoção, sentimento. Meu início com a fotografia, eu formei em publicidade e propaganda, então desde sempre meu pai queria que eu fizesse direito e aí ficou aquela guerra lá em casa. Todo mundo é do lado direito, só eu que não. E aí eu entrei nesse universo da publicidade e propaganda e sempre me identifiquei muito com esse lado da fotografia. Desde o primeiro período do curso eu já tinha a câmera fotográfica, então sempre fui desenvolvendo dentro dessa área. E temos na grade de publicidade e propaganda a matéria de fotografia, né? Foto e vídeo. E aí nesse universo de foto eu sempre fui fazendo foto e tudo, mas depois que eu formei eu trabalhei em vários lugares e num resumo geral, assim,
eu mesma sempre amei fotografia, mas ficava naquela coisa. Mas viver de foto, trabalhar com fotografia, isso assim é um universo que muitas pessoas não identificam, né? Não enxergam as grandes possibilidades que tem dentro da área da fotografia. E aí, a grande virada da chave foi meu último trabalho, né? Eu era analista de marketing na Santa Casa, e lá a gente desenvolvendo pesquisas, eu vi que a fotografia de parto era uma foto que nos grandes centros já era super tendência, e aqui ainda não tinha chegado isso. A gente estava perdendo alguns partos particulares porque lá não autorizava fotografia de parto. Então as pessoas que queriam ou iam para fora ou deixavam de fazer, né, esse estilo de fotografia que buscavam aqui. Então era uma coisa que estava carente aqui. Com isso, eu implantei a fotografia de parto na Santa Casa e após esse lado todo, eu comecei a descobrir esse universo da fotografia, que é o estilo que eu escolhi trabalhar. A fotografia é um universo muito grande, então tem várias áreas, né? Tem moda, tem essa parte de foto de fundo infinito, que são aquelas fotos mais elaboradas. E aí eu entrei nesse universo da fotografia lifestyle, que é o estilo de vida. Então são fotos naturais, leves, atemporais, que não vão cair de moda, que nunca vocês vão olhar e falar, nossa, ficou brega, porque é foto de expressão, de sorriso e leveza. Então quer dizer que a gente tem aí um diferencial, né? Assim, você escolheu como seu diferencial esse estilo de fotografia, o lifestyle. E você faz fotografias de parto apenas? Como que é? Conta pra gente melhor sobre isso. Nesse universo da fotografia, eu sou apaixonada com gestantes, famílias e bebês. E aí, a partir da primeira experiência que eu tive, que foi com a fotografia de parto, eu entrei para essa área da fotografia, que as fotos são as fotos de família. As famílias me contam, geralmente, o que vocês gostam de fazer, o que é o dia a dia, o que é a cara daquela família. E, de acordo com isso, nós vamos criando, né, um roteiro na minha mente que nós vamos desenvolvendo. Então a criança está gostando de tal fase, então vamos introduzir nas fotos aquela área que ela gosta mais para poder sair. Por exemplo, está começando a alimentação. Isso. Aí a alimentação, a primeira frutinha, então a gente pega a frutinha preferida, são coisas que vão ficar na memória afetiva daquela família, né? Uma recordação que não é só uma foto, conta história, tem representatividade, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje. Quanto mais a foto dizer sobre a essência da criança e da família, quando ela crescer tem todo um significado que fica por gerações, né? Então, essa ideia do lifestyle é uma coisa, então, de uma foto com essa conexão familiar e com um caráter emocional muito grande carregado a isso. E esse estilo surgiu quando? Há quanto tempo você se trabalha? Isso é uma coisa mais antiga ou é algo mais recente? É uma coisa que o nome propriamente dito é mais recente. Não tem muito tempo que as pessoas começaram a denominar, né, estilo de fotografia lifestyle. Tanto que quando eu trouxe para Montes Claros, muitas pessoas ficavam, né? Mas como que é essas fotos? Porque a tradição daqui já é aquelas fotos tradicionais. Meu estúdio, por exemplo, tem carinha de casa, porque eu comecei a ter clientes que queriam essas fotos desse estilo, contratavam hotéis, porque não eram daqui de Montes Claros, para ter foto em cama e cortina. Porque na cama a gente consegue fazer a criança pulando, brincando, alimentando, a gestante com aquela conexão, naquele momento todo da gestação, adulando a barriga. Então, assim, são fotos que passam sentimentos, que são bem íntimas, né? Extremamente interessante. E você tem essa perspectiva de trabalhar muito com criança também, já que tem a questão da foto da gestante, ou é uma parte só digamos assim, do grande álbum que pode ser feito dentro do lifestyle? Então, dentro desse aspecto, a gente começa com a gestação, que é onde tudo começa, e dentro desse estilo legal é que a gente consegue contar, conta história o tempo todo e conta a essência, né? Então, quando a mamãe descobre que está grávida, por exemplo, a gente consegue colocar uma sessão que eu dei esse nome de Hello Baby, que é boas-vindas para o bebê. Então, com o teste de gravidez, a gente pode estar usando o álbum de casamento. Então, assim, envolve os cachorros da casa, caso tenha, a criança, se já tiver o primeiro filho, né? Então, conta toda a história e a gente começa da gestação, desde a barriga, e aí envolve a família toda, e aí depois tem o acompanhamento da criança, que conta todo esse momento das fases, né? Então não é só aquela foto de fundo que a gente enfeita a criança, deixa ela bonitinha e pega sorrisos. Não, são fotos que
tá na fase de engatinhar, então a gente faz foto engatinhando. A Alice, a gente fez muitas nesse estilo. Eu sou suspeita para falar dessa sessão, porque a relação da Fernanda com as fontes é uma relação, às vezes, meio suspeita, né? Tá. A Thay, ela fez as fotos, gente, da minha filha, e é bem isso mesmo, assim, a gente vê o primeiro ano contado, assim, naquelas fases bem interessantes, né? O primeiro dentinho, a amamentação, né? E tudo isso é contado e visto muito tempo depois com aquela saudade daquela fase. Então vai criando até uma narrativa, né? Quer dizer, na verdade cria-se uma narrativa porque você pega do princípio, igual você falou, né? Pode começar no casamento até, de repente, a festa de 15 anos, por exemplo, né? Ou aos 18 anos quando vai para a faculdade, né? O mais legal, eu falo que o legado de todo esse lado desse estilo da fotografia é que, assim, eu tenho certeza que quando a Alice crescer, ela vai bater o olho naquelas fotos e vai sentir o amor, vai identificar de onde ela veio, quem são os pais, como que era, né, naquela fase dos meses, de infância mesmo, em essência. É ela purinha, todas as fotos. Na verdade, a grande questão do lifestyle, então, é essa questão da recordação, né? Reviver aqueles momentos, né? Isso mesmo. Perfeito. E dentro dessa perspectiva de trabalhar com esse modelo do lifestyle, tem essa questão também de você ter que fazer, de certa forma, uma curadoria, uma edição desse material. Como é que você acha, qual a importância que você entende que tem esse trabalho de também editar as fotos, fazer essa curadoria, fazer esse trabalho que vai além de clicar, né, de apertar o botão, né? Isso. Essa questão da curadoria das fotos é muito interessante, porque nesse estilo, não sei se é em particular, né, de mim, mas eu clico muito. Então, assim, após a sessão, a gente passa as fotos para o computador e faz essa seleção da curadoria, do que vai e o que vai ser descartado. E quanto mais natural, quanto mais leve as fotos estão, é aí que a gente seleciona. E a edição eu acho super importante ser a continuação do próprio profissional que fez as fotos, né, que fotografou, porque é a continuação da assinatura dele naquelas fotos. O estilo de fotografar e a edição, eu acho que tem um casamento que tem que ser muito perfeito para poder você bater o olho naquela foto e identificar, né? O estilo, a foto, o que ela quer repassar. Então, tem fotos preto e branco, por exemplo, que passa determinada emoção, sentimento, mas não são todas que dá para colocar no preto e branco. E o meu estilo, por exemplo, são fotos mais clarinhas, os tons são neutros, são leves, porque eu quero passar essa leveza mesmo dessa infância, desse aconchego. Então, de repente, se eu terceirizasse essa parte de edição, outro profissional não teria aquela assinatura final de deixar com aquele toque tão leve quanto aquela visão que eu já tenho de clicar já com aquela luz determinada para poder chegar naquele visual, naquele visual final, que é a entrega final. Tá, e o que você falaria, né? A gente infelizmente está chegando ao nosso final, né, da conversa, mas o que você falaria aí para as pessoas que estão querendo começar na área? O que você acha que seria, sei lá, aquela dica, sabe? Aquela perguntinha de 1 milhão, o que seria? Uma dica que eu sempre, assim, repasso para as pessoas que me perguntam sobre, gente, a gente tem que ter autoridade naquilo que a gente escolhe fazer, né? Se você é uma pessoa que, por exemplo, identifica bastante com moda e gosta de fotografia, vai nessa linha de fotografar mulheres, de fotografar moda. Então, eu já identifico bastante com essa questão de criança, de família. Não adianta eu querer fotografar um casamento, por exemplo, que não vai ter o mesmo resultado. Eu não tenho amor por aquilo, né? Eu sei fotografar a técnica da câmera e tudo mais, mas não é só isso, vai muito além disso. Vai além de emoção, de conseguir enxergar aquela cena com um olhar de amor, de fato, né? Então, eu passo essa dica para as pessoas que buscam trabalhar na fotografia de analisar bem um cenário, um ambiente, o estilo de fotografia, porque eu acho que quem faz de tudo acaba que não cria autoridade, não faz de nada, né? Não cria aquela autonomia, aquela autoridade em falar, eu faço esse estilo e eu sou bom nisso. Porque você tem que estudar bastante sobre aquele estilo e identificar de fato. Então, eu acho que o primeiro passo para tudo é saber, principalmente as técnicas, né, para fotografar e escolher o estilo. E focar naquele estilo, estudar bastante sobre e vai fundo. Muito Sim, obrigado. Pode ser o pato, né? Que nada
mas não faz nada direito, né? Tem que fazer tudo E buscar um bonitinho. diferencial sempre, né? Inovar no mercado. Eu falo que o segredo é muito simples. Olha para o mercado e veja o que ninguém está fazendo. É o básico que funciona. É o que o seu concorrente não faz, que você tem que fazer, identificando aquele estilo. Só isso. E aí investe e vai criando essa carteira, né? Esse portfólio, esse isso. currículo. Né? Exatamente. Exatamente. Thay, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma delícia. Eu sou suspeita, né, gente? Porque, de fato, ela fotografou minha filha. Então, aqui tem um carinho especial. Mas muito obrigada. A gente realmente escolheu fotógrafos que a gente enxerga muito talento, né, Elpidio? Porque é um assunto que para nós do jornalismo também é muito especial, sim, né? A sim. fotografia está muito dentro da nossa atuação. Então, muito obrigada pela sua presença. A gente ficou muito feliz de você ter vindo e a gente espera que você volte muito mais vezes aqui. Eu que agradeço pelo convite. Como disse, né, no início, foi um prazer, uma honra estar aqui sendo convidada por vocês. Foi realmente uma discussão muito interessante. Acho que o pessoal já está percebendo isso, né? Com Cada certeza. um dos fotógrafos ou fotógrafas que a gente Tem um está estilo conversando aqui, diferente. a questão é mesmo essa aí, é a questão do olhar e principalmente essa questão da autoria que eles vão agregar naquilo que estão fazendo. E acho que no seu caso fica muito claro o amor o amor, o envolvimento que você tem com essa produção de fotografia, até para abordar essa questão da maternidade, né? Que é um tema que provoca muita emoção, muito sensível, né? E traz essa conexão. Exatamente. Thay, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, e não sai daí que a gente já volta. E estamos de volta, depois de mais um pequeno intervalo, né? Em mais um programa F5, discutindo esse tema eleito para a semana, que é a fotografia, né? A captura das imagens, a captura do real, né, Fernanda? É isso aí. E agora a gente está com uma pessoa bem especial, muito talentoso, obviamente, mas bem especial para a gente, né, Elpidio? Isso aí. Nosso ex-aluno, Gabriel, a gente teve o prazer de tê-lo com a gente lá no curso de jornalismo e agora Gabriel atua como fotojornalista, né? Aliás, ou fotógrafo. Fotojornalista ou fotógrafo, Gabriel? Conta pra gente. Acredito que fotógrafo, porque aí já acho que pega, né, também essa parte do fotojornalismo, então uma coisa acaba que Então, para encaixa. você, o fotógrafo é mais amplo, Eu acho que é mais né? amplo. E aí vem aquela pergunta básica, né, Gabriel? O que te levou a passar para esse campo da fotografia, investir nessa área, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre fui sempre gostei muito de cinema, por exemplo. E eu acho que inicialmente veio daí. Porque acaba que é uma bagagem, né? Cinema acaba que você adquire uma bagagem vendo filme, clipe também, eu gostava muito de assistir. Mas o que me levou mesmo foi, sinceramente, a faculdade. Porque, por mais que eu gostava, mas você gostar não quer dizer que você vai realmente entrar no mercado. E, assim, eu sempre gostei muito de cinema, clipe, música. E na faculdade eu tive esse direcionamento. Eu fiz um trabalho para na época a Lidiane, a professora. Fiz um trabalho e foi meu primeiro trabalho, assim, ela já gostou, aí já me chamou para conversar, perguntou se eu tinha interesse. Porque por ser o primeiro trabalho já tinha ficado, assim, na visão dela, né? Já tinha ficado bom. E tem até pessoa que me fala assim, mas você fez jornalismo e foi para fotografia. Talvez você nem precisaria fazer jornalismo para ser fotógrafo. De fato, eu acho que não precisaria, mas assim, o que me levou, onde eu descobri a fotografia foi na faculdade, através da professora que foi me direcionando ali. Então foi mais ou menos isso, assim, eu já gostava de audiovisual e tudo mais, e a professora me direcionou, quando chegou a disciplina de fotografia. E aí foi interessante porque essa perspectiva estética, né? Essa questão de olhar que a gente tem falado tanto, né? Que é necessário, que você já tinha uma bagagem pelo interesse pelo audiovisual, né? Te levou a reforçar essa questão da fotografia, né? É que, assim, eu costumo dizer que é uma bagagem, né? Fotografia, não adianta você nunca ter gostado de nada que tem alguma ligação e partir para fazer foto. Eu acho que é uma bagagem. Tudo que você adquire no decorrer da vida, você acaba aplicando na fotografia. Eu penso. E vídeo também é dessa forma, né?
quem trabalha de videomaker também é basicamente a mesma forma. O que a pessoa adquire, ela acaba que implementa ali na fotografia. É aquela famosa bagagem cultural que você precisa, não é isso? E a gente falou muito disso também aqui durante a nossa conversa, que também, e a gente está comprovando em cada uma dessas conversas que não basta você ter uma câmera muito boa, né? Tem que ter outros fatores incluídos. E, inclusive, essa foi uma dica que a professora me deu. Você acabou de falar a mesma coisa que ela me falou. Falou assim, ó, você comprou a câmera, tá ótimo, mas não é porque você tem uma câmera que você é fotógrafo. A mesma coisa de um médico comprar um material e sem ter bagagem nenhuma, formação nenhuma, virar fotógrafo, virar médico. Então ela me deu essa dica, realmente. Ela falou, olha, você comprou uma câmera e tal, mas calma, vai com calma, porque não é bem assim. E é basicamente isso que ela falou. Mesma coisa. E como que você fez, né? Claro, a gente estava falando, você falou dessa bagagem toda, mas como que você fez aí durante a faculdade e após a faculdade para poder tentar moldar esse olhar fotográfico, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui? Certo. Aí é mais questão de prática mesmo, porque por mais que você tenha essa bagagem, você tem que pôr, em algum momento você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu ali. Então, assim, a questão de moldar é mais o tempo mesmo. Acho que é o teste ali, você perder tempo testando mesmo o que você está fazendo, tentar olhar, tentar melhorar na próxima. Porque tem essa questão também. No começo a gente faz muita foto, principalmente quando a gente está aprendendo. Você vai, igual um ensaio, por exemplo, você faz 1000 fotos, sobra de início, sobra bem pouca no começo. Mas hoje em dia, com o tempo, depois de testar, de treinar e praticar, acaba que fica muito automático. Você faz pouca foto e aproveita muita foto. Então é mais a teste mesmo, entendeu? Prática, sair pra rua, debaixo desse sol maravilhoso de Montes Claros e fazer fotos, não tem jeito, é teste mesmo. A gente vê muito que a fotografia tem uma conexão, e o pessoal anterior até já falou isso, né? A própria Lidiane já comentou isso. Na fotografia você vê bem a sintonia necessária entre teoria e prática, né? Isso. E um ajudando o outro e reforçando as características e as exigências de cada um. Nessa sua caminhada fotográfica, então, como é que você definiria o seu estilo? O que você fotografa? Como é que você faz isso? Qual que é, assim, digamos assim, o seu diferencial? Então, eu acredito que o meu diferencial é mais puxado pro folk, que é um tipo de foto mais quente, mais granulada, entendeu? Uma coisa que eu gosto bastante na fotografia. Aprendi a olhar foto também muito com esse estilo. Principalmente, assim, uma coisa que eu gostava bastante era de assistir, por exemplo, clipes de shows antigos, porque tem bem essa pegada, por exemplo, muito ligado. O folk, ele também tem um estilo musical. E se você pegar uma música ou um clipe de uma banda folk, tem muito do estilo de fotografia folk também, que é um clipe mais quente, ensolarado, entendeu? Granulado, bastante granulado, então é mais ou menos por aí. Eu defino como folk. Então tem tudo a ver com Montes Claros, né? Né? Assim, Não tem nem como. quente, Sol, bem, quente, né? amarelo. Então, assim, a gente vai mostrar algumas fotos de vocês aqui para o pessoal de casa enxergar, né? O que é isso. Mas então, basicamente, seriam essas fotos mais luminosas, mais amareladas. Amareladas, né? Bastante grão também. E eu gosto muito de puxar pro verde, igual assim, mato. Basicamente, mato, porque combina bastante, né? E uma coisa acaba que casa com a outra. E você fotografa mais pessoas, então, né? Isso. Postado, assim, que eu divulgo, que eu gosto mais de fazer, é ensaio mais feminino. Porque eu tenho mais facilidade pelo fato da mulher ser mais expressiva, acredito, do que o homem. O homem é um pouco mais travado, e mulher é um pouco mais expressiva, assim, para você dirigir é um pouco mais fácil. E postado, assim, que eu gosto de divulgar, que eu tenho postado na internet, é um trabalho de ensaio feminino. Mais de ensaio feminino. Mas também tem algumas de gestante, de casal também, eu gosto de fazer. Mas sempre puxando pro meu estilo, que eu falei, que eu gosto bastante, que é folk, né? Com estilo de edição e cor. Então, o seu estilo tem uma perspectiva mais relacionada com a foto, com a técnica, desculpa. Isso. Não é tanto assim, eu fotografo especificamente esse tipo de personagem, é muito mais uma questão técnica que você... E esse calor, essa expressividade, essa definição da imagem, isso é feito
na hora que você está tirando a foto, utilizando um determinado filtro, uma determinada lente, ou você trabalha com isso depois com algum programa? Então, foto, ela é um pouco complexa, porque eu apanhava muito no começo, porque eu fotografava assim, quando a gente não tem muita prática, a técnica, como você falou, você fotografa meio que no aleatório. Ficou bom, você olhou, ficou bom, tá bom. Mas a partir do momento que você começa a perceber que a captura é mais importante do que a edição, você passa a dar uma como é que eu posso explicar? Uma atenção especial. Uma atenção maior, isso, maior na hora da captura. Então eu já busco fazer a foto com esses tons, assim, já coloco a foto mais amarelada mesmo, mais escura um pouco também. Então a parte da captura é mais importante do que a edição para chegar no resultado que eu quero. Mais uma vez aí a gente falando, né, que é importante estudar, conhecer a técnica, mas ao mesmo tempo ter esse olhar diferenciado. Né? Gabriel, e como é que você enxerga o mercado aqui em Montes Claros? A gente tem falado muito dessas possibilidades, né? Como é que está o mercado aqui? Então, no começo eu senti bastante dificuldade, porque assim, tudo no começo é bem, aqui, principalmente em Montes Claros, no começo é um pouco complicado, mas a insistência, assim, acho que tudo é um processo, né? Igual no começo é um pouco complicado, foi melhorando aos poucos. O mercado assim, é um pouco complicado porque ele é meio fechado. Então você tem que, assim, meio que ter alguma coisa para você mostrar, para você conseguir cliente, fornecedor. Por exemplo, eu trabalho para alguns estúdios da cidade e foi através do meu trabalho postado na internet que eles chegaram até mim. Então, assim, no começo é um pouco complicado, mas a partir do momento que você vai ali insistindo mesmo, acaba que você consegue também, porque não é uma área que é saturada na cidade, não tem tipo muito fotógrafo na cidade. E aí a facilidade é essa, mas você tem que ter alguma coisa para mostrar também, entendeu? Que vai chamar a atenção, né? Entendeu? De cliente, fornecedor. É um mercado bom, mas tem que ter uma insistência também. Como tudo na vida. Em todos os mercados, né? Sempre tem uma parte de empenho e de esforço para poder entrar e se manter nesse mercado. Você tem outras pessoas que trabalham com esse seu estilo folk ou você é um dos poucos, ou talvez o único que trabalha com essa perspectiva, objetivando isso? Então, aqui em Montes Claros, acredito que mais puxado para esse lado deve ter eu e mais algum, assim, de cabeça eu não estou lembrado. Mas, assim, mais pro folk, acredito que bem poucos, eu acho. Acho que não, assim, que eu cheguei a acompanhar mesmo, não vi, assim. Então é um nicho no qual você está investindo e se consolidando, vamos dizer assim, né? Praticamente, porque fotografia vai muito do estilo, assim, que a pessoa... Vai muito do olhar da pessoa também, do que a pessoa pretende para aquela foto. Então, talvez chegue alguma edição ou aproximado, mas, assim, bem específico, assim, eu acredito que não. Eu vejo muito divulgando concursos, prêmios ligados à fotografia. Você já investiu nesse campo? Você já chegou a ter esse olhar direcionado para isso? Ou não é muito a sua praia, no sentido que isso é uma coisa direcionada para uma linha, um estilo que não é bem o seu? Então, os concursos que eu vi até então, eu não cheguei a participar, mas por falta de tempo. Não foi porque não faltou interesse, não. É porque a área de fotografia, quando você consegue pegar um mercado assim, fica muito corrido. O que você trabalha praticamente de domingo a domingo, às vezes. Mas, assim, mais por falta de tempo mesmo. Que eu cheguei até a acompanhar mesmo o pessoal divulgando. Geralmente é foto de paisagem também, que eu até chego a arriscar, mas não é uma coisa que eu faço constante. Mas, assim, cheguei a ver, mas é mais por falta de tempo mesmo. E nesses tempos de pandemia, Gabriel, como é que foi? Como é que foi viver de fotografia? Como é que foi trabalhar, viver, então, tentar fotografar nesse tempo? Como é que foi isso? Então, como está sendo isso? Né? Está sendo, porque a gente não acaba. Então, foi complicado, como foi para todo mundo, né? Foi complicado, e principalmente a parte de eventos, igual eu trabalho para estúdios aqui na cidade, e a agenda que eu tinha com eles, que era quase praticamente o ano inteiro, acabou. Porque a primeira coisa que proibiu foi eventos, então já tirou uma parte assim de uma renda que eu já contava com ela. E foi bem complicado, como toda a área, porque fechado, o pessoal, geralmente as empresas que eu também trabalhava também ficaram home office, não tiveram nenhum movimento.
Eventos na cidade também acabou, né? Fechou tudo. E aí eu fiquei fazendo mais foi ensaio. Alguns trabalhos que eu já tinha mesmo agendado, já tinha pegado assim, já estava agendado há um tempo, eu continuei fazendo. Foi bem complicado, mais por essa questão, entendeu? De fechamento, mas era necessário, então... E como é que você lidou com isso? Como é que você lidou com esse fechamento, essa perda de receita? Como é que foi isso? Precisou se reinventar de alguma coisa? Como é que foi? Eu parti, no caso, quando começou essa parte de pandemia, eu vi que ali o evento tinha acabado, o ensaio também é bem complicado, você planejar um ensaio em meio a uma pandemia, porque tem todo o cuidado, e no início a gente não sabia o que era, assim, Covid mesmo. Então foi bem complicado, eu tive que partir mesmo para foto de empresa, e igual eu falei, que já estava agendado comigo, já estava combinado, já tinha pago até, inclusive, então assim, tive que partir para foto empresarial. E fiquei um bom tempo fazendo trabalho para a empresa, loja, construtora, que tem várias aqui na cidade, de engenharia, foto de interior, de casa, de apartamento, entendeu? E aí fui fazendo, fui me virando da forma que deu. Mas foi bem complicado, realmente, até assim, o pessoal que da área de fotografia teve que se reinventar mesmo. André, a gente está chegando no final da nossa entrevista, infelizmente. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente pediu para que todos os fotógrafos fizessem isso e com você não podia ser diferente. Qual é a dica para quem quer começar? Bom, para quem profissionalmente, né? Com certeza. Para quem quer começar, eu indico estudar bastante no começo. Acho que até antes de comprar uma câmera, a pessoa tem que estudar até o que vai comprar também, porque câmera tem várias marcas, Então, assim, estuda o que você quer trabalhar, porque, assim, uma dificuldade que eu tive bastante foi o que comprar e qual lente comprar para o que eu queria fazer. E o que ia servir também, né? Porque equipamento não é barato, ainda mais agora com o dólar, né, explodindo aí, então mais caro ainda. Estuda bastante. Antes de comprar a câmera, eu sempre digo isso, estuda, pesquisa bastante o que você quer fazer, o que você vai trabalhar. E acho que basicamente é isso, estuda bastante. Acho que esse estudo é fundamental, estudo e prática, né, também. Sai pra rua, não tem medo de sol, porque é o estudo e prática. Acredito que isso é o que faz diferença. E agora que então você já deu essa dica, as suas perspectivas em relação à fotografia são as melhores possíveis? Você já percebe uma recuperação? Você já enxerga uma luz nesse fim desse túnel pandêmico? Eu enxergo, até porque de um tempo para cá voltou algumas coisas, então já começou, acho que a vacinação avançou, o pessoal também voltou a trabalhar, então assim, voltou, a agenda começou a voltar de novo, não mais tímida, não igual antes, mas voltou, então, assim, eu acredito que vai melhorar. Apesar que agora não está como era antes, mas acho que vai chegar uma hora que vai melhorar. Porque também já começou, né, de voltar de novo, evento, já começou a voltar na cidade, então, principalmente essa parte financeira, pelo menos, já está voltando ao normal. Perfeito. Gabriel, muito obrigado, foi um papo muito interessante, trazendo algumas abordagens, algumas possibilidades bem específicas, né? A gente pode conversar com 4, 3 pessoas, fazer as mesmas perguntas, mas dificilmente as respostas serão iguais, porque vão estar embasadas na bagagem, né? No pensamento de cada um, e aí vai trazer umas abordagens e umas possibilidades muito interessantes. Então foi um prazer reencontrá-lo aqui, Gabriel. Fora que é muito bom, né? Eu pedi a gente ver quem a gente participou da formação, né, se destacando, enfim, é muito legal ver isso. Boa sorte para você, a gente espera que você tenha uma caminhada maravilhosa aí na fotografia e que, de fato, né, tudo volte ao normal, viu, Gabriel? Muito obrigada e a gente espera você em outros momentos aqui. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, foi ótimo e muito bom mesmo, realmente, encontrar com vocês de novo aqui, muito bom. É isso aí. Pessoal, então a gente está chegando ao final, né, Fernanda? Isso, infelizmente. A gente dá um tchau, até a próxima semana, né, porque a gente vai estar de volta com mais uma abordagem legal, mais um tema interessante, com esses personagens extremamente enriquecedores, né? É isso aí. Até mais, pessoal, e não se esqueçam de se inscrever no canal, de acompanhar a gente nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima, curtam, comentem e se inscrevam. Até mais. Até mais.